pessoal, eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Filhos da Luz. E antes da gente começar a nossa recapitulação, teremos aquele 1 minutinho aí de lei, né, para você orar, você ler sua Bíblia, e aí a gente já volta para a gente recapitular a lição dessa semana, tá? Então, 1 minuto aí para você. Prontos? Todo mundo pronto então para a gente poder recapitular a lição dessa semana, a lição de número 6, que tem como título A Canção de Amor do Rei. E o texto-chave da semana é o seguinte: Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas braças são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Muito bem. Então, vem falando aí sobre casamento, sobre as questões internas do casamento, né? E a primeira pergunta que eu faço a você, e a você também, então a gente pede que você interaja conosco, já falamos sobre isso. O que você acha que deve haver dentro de um casamento? União. União, o que mais? Você falou ou não falou? Tá. União. Companheirismo. Compreensão. Respeito. Amor? Eu ia falar amor. Carinho. Não sei mais. Sei lá, qual é o contrário de orgulho? Humildade, né? Paciência. Eu acho que essas são algumas das principais traços que devem haver dentro de um casamento, né? Isso a gente falou na semana passada, né? Lógico, tudo isso foi para isso que Deus instituiu o casamento, para que tivesse essa paz, fosse um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar gostoso, né? Que edificasse rumo ao céu. Mas aí eu pergunto para vocês, e a lição ela se concentra nesse tema. Será que a relação sexual é importante dentro de um casamento? Será que Deus faz questão de que isso exista dentro de um casamento? Dentro do casamento, sim. Lógico, né? Por quê? Porque tem muita gente, e a lição trata disso, que acha que a relação sexual em si é pecado, né? O que você fala? Fora do casamento. Não. Tem gente que acha que a relação sexual é pecado só por ser uma relação sexual. E não é bem assim, né? Porque Deus ele fez homem e mulher, ele fez cada um com seus sistemas reprodutores, enfim. E ele pede para que os seres se multipliquem, né? Então, não é pecado. Não é pecado. Se você acha que é pecado, a relação sexual nos padrões que Deus planejou não é pecado. Não é pecado. O que ela falou é isso. O que é pecado é a perversão sexual. É você fazer na hora errada, com quem você quer, da forma que você quer, achando que você pode tudo. Isso sim é pecado. A perversão. Enfim, entenderam, né? Enfim, a perversão. Essa perversão que o mundo coloca sobre esse tema faz com que muitos achem que algo é errado, né? E o mundo tornou essa prática uma prática meramente
Característica. Algo fútil. Algo, sabe, normal. Sim, é normal, só que algo que você não... Há momentos que deveria ser Sim. normal e há momentos que não. Sim, o mundo ele prega que você pode fazer isso quando você quiser, da forma que você quiser, do jeito que você quiser. Então o mundo ele simplificou muito algo que Deus criou para que fosse algo especial, para que fosse uma coisa muito especial, né? Uma intimidade entre um homem e uma mulher, uma coisa incrível, né? E enfim, e nós falamos, então o primeiro ponto que a gente esclarece é esse. Então não é errado, né? Então, se tratando de relação sexual, o que seria errado? Ele já falou que é fazer fora do casamento. Fora do casamento, o que mais? Lembrando que uma relação sexual deve ser feita entre um homem e uma mulher. É óbvio, né? Fisionomicamente falando, né? Biologicamente. Biológico também, os dois. Porque tanto o corpo mostra isso, quanto a química do corpo mostra isso. Então, lógico, isso é um princípio, né? O que mais será que o mundo colocou nisso e que é errado, que a gente tem que fugir? Bom, enfim, práticas, para simplificar, práticas sexuais erradas. Práticas sexuais erradas. Que seriam? Você tem, antes do casamento, você tem a própria traição, o adultério dentro de um matrimônio, você tem pessoas do mesmo sexo fazendo isso, é uma perversidade, né? Não sei, outra prática. Também não. Eu acho que é principalmente isso, né? Mas como nós sabemos, e abrindo um parênteses aqui, com certeza nós conhecemos pessoas que fazem isso, que vivem dessa forma. E nós como cristãos, o nosso papel é amá-las. É amá-las e corrigi-las com amor, mostrar para elas um outro caminho, né? Iluminar a mente dessas pessoas, mostrar para elas para onde elas deveriam seguir, com amor, com respeito, que a lição também fala disso. Você respeitar a diversidade, entender que não há só você no mundo, e não há as pessoas que pensam da mesma forma, e não há só gente que sabe o que a Bíblia está falando. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que precisa conhecer, e aí entra o cristão, mostrando com amor, com respeito, com carinho, sem discriminação, sem você julgar, sem você condenar a pessoa, mas você mostrar para ela o amor de Jesus e fazer o que Jesus faria, né? E, enfim, só um parênteses, né? E, bom, então nós falamos de características, né, da relação sexual. É interessante porque no livro de Cantares, se você ler o livro de Cantares, você acha ali muitos versos que... porque o livro de Cantares é meio que um marido falando com uma esposa. Então é como se fosse um diálogo entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher. Então um elogia as características do outro. E lá eles citam coisas ali relacionadas à relação sexual, né? Mostrando que isso não é pecado. Devidamente feita não é pecado, né? E no livro de Cantares também valoriza as partes do corpo, né? Valoriza essa intimidade entre o marido e a esposa, né? Então, deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo aqui de algum texto de Cantares que... Tá aqui. Aqui, ó, tem uns aqui. Vamos abrir em Cantares 4, 7. É cântico também.
É porque tem Bíblia que é Cantares, tem outras que é Cânticos dos Cânticos, então não se confunda, tá? Capítulo 4, verso 7. Vamos ler, deixa eu ver. Pode ser isso aqui. Você lê? Hã? Lê. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Vamos ler o 5:1 também. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra. Mais alto. Pode ler. Pode ler. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comei e beber, amigos, bebei fartamente, ó amados. Então o livro de Cantares, ele mostra essa intimidade, esse amor matrimonial, né, de um esposo para uma esposa. Tanto é que no livro você tem os subtítulos, como se fosse falas. Então um verso é esposa, aí o outro esposo. É como se fosse um roteiro de uma peça. Esposo, esposa, esposa. Então ele foca nisso, de esposo para esposa e de esposa para esposo, né? Isso é bem interessante, mostrando e comprovando que a relação sexual e essa intimidade matrimonial não é pecado e Deus fez para que fosse assim mesmo. É importante sim para um casal, né? Para você se manter ligado com aquela pessoa que você é casado, para que você a ame, que você respeite a pessoa e fisionomicamente falando, né? Porque Deus fez o corpo para que você fizesse isso na forma certa, no tempo certo, né? Então não é pecado. Esse é o primeiro tabu que a gente quebra. O que é pecado, como a gente falou? A perversão. Palavra difícil. A perversão sexual, né? Isso sim é pecado. Isso sim é pecado. Inclui sexo fora do casamento, inclui sei lá, com quem você quiser, do jeito que você quiser, aonde você quiser, da forma que você quiser, sei lá. Tudo que você entenda na sua mente que é uma perversidade, isso é pecado. Não a relação em si, né? Mas o mundo relativiza e o mundo libera tudo, mas não é bem assim, né? E nós, como jovens, principalmente, que é uma fase mais difícil, onde a maioria de nós não somos casados ainda, né? Nós temos um desafio, né? Contra a nossa carne, contra o nosso corpo, contra os nossos desejos, né? E o que a gente tem que fazer? Está mais próximo de Deus? Estar mais próximo e lutar contra abrir mão dessa nossa natureza carnal, né? É difícil, muitas vezes é difícil. Seja quando você está com alguém ou quando você está sozinho, é difícil. Mas a gente precisa de oração, você precisa estar disposto a lutar contra isso, né? E buscar a ajuda de Deus. Buscar a ajuda de Deus para que você se prepare para um casamento abençoado, para um casamento legal, algo que você possa cultivar os princípios que a gente falou no começo, amor, respeito, enfim, né? Lembrando também que uma relação dentro de um casamento é uma relação com consentimento, onde os dois estejam felizes com isso e se agradem disso. Não é você, tô casado, vou fazer, vou forçar a pessoa. Não é assim, obviamente que não é assim. Então Deus criou a relação sexual para que unisse pessoas, né? Para unir duas vidas, para criar uma intimidade, para que você se satisfizesse biologicamente falando, e para que se procriasse, né? Evidentemente. E nós, como jovens, seja você jovem ou adulto, enfim, não importa a sua idade, mas a gente tem que lutar contra o desejo da nossa carne. A nossa inclinação é para o mal, a nossa inclinação é fazer, é não ligar para o tempo, é não ligar com quem, é não ligar o modo. Mas a gente tem que buscar melhorar nisso, estarmos dispostos e entendermos que Deus criou para que fosse feito de uma maneira. Isso vai ser melhor, porque Ele criou e Ele sabe que vai ser melhor. Agora,
E a lição traz um trecho muito interessante sobre pessoas que já cometeram esses pecados que a gente falou aqui. E a lição fala o seguinte: quer tenha sido um casamento fracassado ou tenhamos experimentado intimidade sexual antes do casamento, Deus pode atuar e nos transformar. Há esperança. Se formos a Ele com os cacos do que poderia ter sido e se quebrou, Ele pode recriar e curar o coração ferido. Se estivermos enfrentando vergonha e culpa, Ele pode tirar esses sentimentos e afastá-los como o Oriente está longe do Ocidente. Se estamos lutando contra algum pecado, Ele nos capacita a não mais pecar. Ele deseja que tenhamos uma vida de santidade e integridade. Então, ainda que a gente tenha caído, né, Deus é um Deus de perdão, mas não é aquele Deus que você pede perdão, aí você vai lá e faz de novo, aí você pede perdão, aí você vai lá e faz de novo, aí você pede perdão e você fica nessa. Aí você vira pecadeiro. Exatamente. Você vira um pecadeiro. Pecador nós somos e até Jesus voltar a gente vai ser pecador. Agora, pecadeiro que vive no pecado de forma voluntária. Você peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Não é isso. É o perdão e a busca por mudar. É a oração, é a luta, né? É esse sacrifício que você faz para você deixar de lado algo que você sabe que está errado. E Deus, Ele não está te julgando. Ele não está olhando para você e falar, ó, você fez, né? Que feio. Você é horrível. Eu te odeio. Não. Pelo contrário. Aí se Deus vê ali um coração, se Deus vê ali um casal, ou, sei lá, alguém solteiro mesmo, que quer mudar, que quer fazer diferente, Ele ajuda. Ele ajuda, né? E Ele é a nossa força, Ele que nos dá força, então que a gente se mantenha firme nos nossos princípios, nos princípios que Deus estabeleceu, para que a gente se preserve e possa construir um relacionamento que dure, que seja agradável no futuro e que nos leve para mais perto de Deus, né? E sobre um parênteses que a lição também falou, casamento entre pessoas, ela focou nisso, mas também que a gente possa mostrar para o mundo que nós temos um casamento com Deus, que nós somos casados com Jesus, né? Que nós temos através de, assim como numa cerimônia de batismo, você tem, numa cerimônia de casamento, você tem os votos, você tem tudo aquilo, onde todo mundo sabe que você está casando com aquela pessoa. Isso, e você mostra que você é casado no seu dia a dia, né? No seu dia a dia, através de uma aliança, através do que você faz ou deixa de fazer, aquilo que você fala ou deixa de falar com seus amigos, os lugares que você vai, enfim. E a mesma forma é o casamento com Jesus, né? O batismo mostra isso, uma aliança através dos nossos princípios, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer, que a gente possa mostrar para o mundo que nós somos casados com Jesus e que a gente possa confirmar esse casamento todos os dias, porque casamento de pessoa para pessoa não é só um dia, pronto, e agora você vive, você deixa aqueles votos para trás, e não. Um casamento é para ser vivido baseado nos votos que você fez no começo. Assim é a vida cristã, né? Você votou algo com Jesus, você falou, eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso por amor. Então continue nisso e mostre para as pessoas que você é casado, né? Esse é o nosso grande desejo e o desejo de Deus pra gente, para que a gente possa viver de uma forma melhor e não deixar que o mundo nos influencie nesse tema tão polêmico que é a relação sexual, e que o mundo relativizou tanto e liberou tudo do jeito que você quiser, da forma que é, mas não é bem assim. Lembre-se, respeito com quem ainda não entendeu isso, amor e a correção com amor, a correção com respeito, e para mostrar Jesus para essa pessoa, né? Então que a gente possa lutar contra a nossa carne. Então vamos fazer a nossa oração? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Santo Deus, obrigado, Pai, por essa recapitulação. Que a voz do Santo Espírito fale no nosso coração, que o Senhor nos dê o desejo de lutarmos e que a gente entenda que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está ao lado de um coração que quer mudar, que quer lutar. Muito obrigado por isso. Que a gente sinta o Teu perdão e que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa transformar as nossas vidas de pecado. Por favor, seja conosco no decorrer desse dia. Nós pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. E lembre-se, o nosso texto, chave, Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas,
Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que já casa com a lição de hoje também. Exatamente. O que já junta. Ainda que tenhamos pecado, ainda que tenhamos feito muitas coisas erradas, outrora éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Que a gente possa andar como verdadeiros filhos da luz, porque Ele transforma a nossa vida. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, compartilhem, curtam e comentem, é os 3C. E a gente se vê na semana que vem.